Então, entendendo o que eu tenho lá no meu consciente, no meu inconsciente, e o mais importante, se o inconsciente é 95%, é ele que predomina. Então, olha o quanto é importante eu mudar o meu inconsciente, eu limpar tudo isso que eu tenho aqui dentro enraizado, e gente, é forte, tá? É fácil, não é fácil, mas é possível. E é rápido quando tu trabalha isso, quando tu entende. Por isso que é a virada. Porque quando tu entende, tu tem a consciência e tu te coloca em ação, o resultado é rápido. Mas primeiro existe essa consciência. É o que eu estou compartilhando com vocês aqui nessas aulas. Então, o Dr. Deepak Chopra ele diz o seguinte: olha como é valiosa essa informação e vocês precisam interiorizar isso e confiar. Eu vou dizer para vocês o seguinte: tudo que eu trago de conteúdo, tudo que eu estudei ao longo desses 30 anos, foram fontes diferentes. Então, vocês imaginem, os melhores do mundo, em áreas diferentes, em filosofias diferentes, em estudos diferentes, indo para a mesma direção. Foi isso que eu entendi. Por exemplo, a neurociência é uma coisa, a física quântica é outra, a lei da atração, as leis universais é outra, a lei da vibração é outra. A espiritualidade, a questão da espiritualidade, várias fontes, é outra situação. E aí vão todas para a mesma direção. E foi assim que eu consegui juntar tudo isso e criar um passo a passo. Então, olha o que o Dr. Deepak Chopra, ele é um dos homens mais influenciáveis do mundo. Quem não conhece, precisa conhecer. Ele diz o seguinte: somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Vocês têm ideia do poder que isso tem? Quem não sabia disso ou quem sabia disso? Isso é científico. Nós somos as únicas, eu vou repetir, as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia. O que é a nossa biologia? A química do nosso corpo, a nossa saúde física. Nós podemos mudar as nossas células todas do nosso corpo através do que pensamos e sentimos. Então, olha que importante essa informação. Comentem aqui para mim quem sabia ou quem não sabia disso. Por isso que existem pessoas ao redor do mundo, existem pessoas que eu atendi, que eu atendo, já aconteceu comigo, de conseguir curar o corpo físico através da mudança dos padrões do programa enraizado lá no inconsciente, mudando pensamento e sentimento, e como consequência mudando a sua vibração. Isso é o que tem de mais poderoso. E vou dizer para vocês, isso é o que tem de mais moderno na ciência. Porque até mesmo o meio científico que está comprovando tudo isso, tiveram que se dobrar a esse poder que o ser humano tem. E a gente vai entender agora, mais um pouco para frente, como isso acontece. Então, vocês imaginem, o nosso cérebro, ele faz milhares de conexões neurais, certo? Só que o nosso cérebro, ele vai ter um padrão de conexão. Então, quando a gente tem medo, limitação, angústia, tristeza, é como se o nosso cérebro fosse para a mesma direção. Então, vamos dar um exemplo. Na grama, tá? Na grama, quando tu faz o mesmo caminho, ou se tu deixar uma mangueira na grama, assim, uma mangueira, e aí vai pegar sol e ela fica ali. O que acontece ali na grama se tu trilhar o mesmo caminho? Todos os dias tu passa pelo mesmo caminho, a grama queima, né? Então, nosso cérebro, tu tem neurônios que disparam juntos, permanecem juntos. Tá? Entendam isso. No nosso cérebro, neurociência é assim que funciona. Então, quando eu recebo uma notícia ruim, e eu tenho um pensamento de medo, eu estou disparando para o mesmo lugar. E isso fica forte no meu cérebro. Então, sempre que vier uma notícia assim, eu vou reagir daquela maneira. Faz sentido? Comentem aqui. O que vai acontecer? Lembrem da grama, é a mesma coisa no cérebro. Agora, se eu começar a fazer um novo caminho naquela grama, eu deixo quietinha aquela grama lá que eu estou andando
para lá e para cá no mesmo caminho e começo a fazer um outro caminho, eu estou enraizando e eu estou fazendo uma outra trilha na grama. E no meu cérebro, eu estou fazendo uma nova conexão, eu estou fazendo um novo caminho neural. Na prática, como funciona? Por exemplo, eu decido, vou dizer que acontecesse comigo. Quem aqui quer parar de tomar açúcar? Muitas pessoas e não conseguem. Então, é um exemplo bem banal, mas é uma questão de decisão, de escolha e de mudança aqui no cérebro. Então, por exemplo, eu decidi não tomar mais açúcar. Cada vez que eu fosse preparar um café e eu olhasse para o café e pensasse, coloco açúcar ou não coloco açúcar? São dois caminhos diferentes. Quando eu decido colocar açúcar, eu estou indo para o meu caminho que está enraizado, porque eu tomava café com açúcar. Quando eu decido, não, eu vou tomar sem açúcar, eu faço um novo caminho, que para mim o com açúcar é negativo e o sem açúcar é positivo. Então, eu faço um novo caminho neural quando eu tomo sem açúcar. O que isso está fazendo no meu cérebro? Para de disparar para um lado e começa a disparar para outro. Eu começo a eliminar um caminho neural negativo e faço um caminho neural positivo. Eu estou dando o exemplo do café. Mas poderia ser uma reação de medo. Recebi uma notícia ruim e antes eu reagia com medo. Me desesperava e agora eu recebo a notícia e aí, claro que a gente precisa toda uma consciência para conseguir fazer isso, mas eu recebo uma notícia e já reajo de outra forma. O que eu estou fazendo? Um novo caminho. Para um novo programa. Vamos lembrar do programa que eu falei agora há pouco, que o nosso cérebro repete. Por isso que a gente reage sempre da mesma maneira. De uma maneira condicionada. Então, se os mesmos pensamentos que foram ontem são hoje, são amanhã, as minhas reações também serão as mesmas. Por isso a importância de desinstalar um velho programa e instalar um novo. E falando agora exatamente nessa frase que ele fala, que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos, quando tu tem um pensamento de medo, vem uma situação e tu sente medo, começa no pensamento, sinto medo, esse pensamento de medo gera uma liberação de hormônio de cortisol, hormônio do estresse, que vai para cá. E isso aqui diz o quê? Estou ansioso. O que acontece aqui? Coração acelera e aí vem todos os sintomas da ansiedade. A ponto das pessoas sentirem taquicardia, adormece braço, aí vai no hospital, é uma crise de ansiedade, não tem nada a ver com o coração. A pessoa acha que está infartando e é ansiedade. Por quê? Porque o cérebro disparou através de um pensamento que tu teve, gerou um sentimento e gerou a química no teu corpo. Agora, se o ser humano faz isso para o negativo, qual é a conclusão? Nós também podemos fazer isso para o contrário, o positivo. Então, onde é que está a raiz do problema? Começam nos nossos pensamentos. E por que nós repetimos o padrão? Porque isso tudo está lá no nosso inconsciente, lembram? O ser humano pensa de 60 a 70 mil pensamentos por dia e 90% desses pensamentos são os mesmos ao longo da vida. Os mesmos medos, as mesmas crenças, as mesmas limitações, a mesma visão de vida. E por que ontem eu falei, na era da informação, a ignorância é uma questão de escolha? Porque quando hoje vocês estão aqui, ontem e hoje, recebendo essa informação, esse nível de informação, que pode mudar a vida de vocês, da noite para o dia. Porque é o que acontece, da noite para o dia. Não é brincadeira quando eu coloquei ali a grande virada. Tem a analogia com o final de ano? Tem, mas não é brincadeira. É verdade. E se prova. E tem pessoas, e vocês viram lives com essas pessoas, e tem muito mais pessoas que nem compartilham seus resultados. Todo dia eu escuto algo de alguém. Todo dia. As pessoas me mandam no WhatsApp, olha aqui, Roberta, foto do que está acontecendo. Para a mulherada, eu brinco que eu vou ser madrinha dos casamentos aí, quando vocês verem muitas fotos de casamento, sou eu sendo a madrinha. Por quê? Porque são os príncipes aparecendo na vida delas.
Os cargos nas empresas que não existiam sendo criados, por quê? Porque não, eu quero melhorar, mas eu quero ficar dentro da empresa. E a empresa vai lá e cria um cargo que nem existia. Então, gente, eu estou falando de materializar o que vocês sonham. Sair da escassez, sair da limitação, sair da sobrevivência e ir para um estado de realização, abundância, alegria, amor. A gente viu ontem a tabela. Então, é possível sair da sobrevivência e ir para a realização? Sim, é possível. Depende de quem? Só de mim. Só de cada um de vocês. Ninguém vai fazer isso por ti. Entendam isso. A gente culpa pai, culpa mãe, culpa marido, culpa filho. Ninguém vai fazer isso por nós. E quando eu entendi isso, foi quando eu consegui mudar.